E hoje é um prazer, nós temos aqui o professor James Rojas Waterhouse, né? Ele é professor da Escola de Engenharia aqui de São Carlos, né? E ele é um especialista em aeronáutica, né? Ele fez mestrado em engenharia aeronáutica, na verdade ele é formado em engenharia mecânica e aeronáutica, né? E ele fez mestrado em engenharia aeronáutica aqui na Escola de Engenharia de São Carlos e atualmente está fazendo o doutorado. Ele, além disso, ele é piloto, né, de avião, ou seja, ele faz a coisa na prática também, ele tem miolo mole, pilota avião, e vai tentar provar para vocês que quem pilota não tem miolo mole, com as estatísticas aqui do corpo. E ele é um técnico altamente qualificado em conceitos de aeronaves também, né, e ele desenvolve projetos de aviões, né, de alguns anos já ele faz isso, e atualmente ele tem uma empresa chamada Aeroálcool, ele é o fundador, né, que desenvolve motores a álcool para aeronaves, né, e também tem um projeto de aeronave. Bom, talvez ele fale mais sobre isso na palestra. Então é um prazer, temos aqui o professor James. Bom, boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade que o Luiz e todo o Instituto de Física nos deu esse espaço para apresentar o setor aeronáutico, a comunidade aeronáutica de São Carlos e toda a comunidade da região. E a palestra foi focada em aspectos gerais e não aspectos técnicos da aviação. E o que nós vamos tentar fazer aqui esta noite é apresentar a vocês o que é o mundo aeronáutico e o que representa a nossa sociedade, tanto mundial quanto brasileira, quanto regional, ao setor aeroespacial. E para começar, alguma coisa um pouco mais, eu diria até acadêmica, mas muito simples, é uma curiosidade que muitos têm, alguns de vocês aqui são proficientes no assunto, né? Como eu estou vendo vários alunos aqui que já são proficientes, mas muitos de vocês não têm ideia de como se voa, como um avião consegue voar. Então, na verdade, se voa por diferenças de pressões. O avião se move no meio que é o ar é um meio viscoso, que tem densidade e tem viscosidade, e quando o ar passa pela asa do avião, isso é uma seção de uma asa de um avião, como se fosse um corte da asa de um avião, tem um formato de um aerofólio, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás, ele causa uma diferença de pressão. Então, um avião com essa diferença de pressão causa uma pressão alta na parte de baixo e um vácuo parcial na parte de cima. Então, com essa diferença de pressão em cima, um vácuo parcial e pressão embaixo, você causa um esforço e que sustenta um avião, e pode ser um avião de 500, 600 toneladas, como nós temos hoje. Então, o processo é bastante eficiente. Então, existem forças tanto que sustentam um avião, como forças que causam arrasto, atrito com o avião. Essas forças de atrito do avião, chamada de arrasto, essa força custa para a gente energia, porque ela está dissipando energia. Então você tem que gerar a sua energia para conseguir vencer essa força. E essa energia se dá pelo motor do avião, ou seja, você consome hoje em dia combustível, até ontem combustível fóssil, com a tecnologia do álcool, consome-se combustível renovável, e consegue-se gerar uma força em contrapartida a essa força de arrasto, para deslocar o avião no meio em que ele está voando. Isso custa dinheiro, energia custa dinheiro, não só em combustível, mas como também em sistemas mecânicos para converter o combustível em força, que são os motores ou as turbinas de um avião, né? Então, são as forças básicas, que é a sustentação que eu comentei a vocês, o peso do avião, a força que o motor faz, ele puxa o avião para frente no meio, e o atrito que o avião tem com o meio. Essas forças todas balanceadas fazem um avião voar em equilíbrio. Depois existem tópicos que não são de interesse dessa palestra, que são relacionados à estabilidade, eficiência, tudo mais, que isso é motivo aí de um curso inteiro de engenharia aeronáutica, né? Mas uma questão que não se cala na nossa sociedade é o medo que todos têm do bicho avião. Quando se fala em avião,
Uma estatística diz que 80% das pessoas que estão a bordo de um avião estão com muito medo ou petrificadas de medo. Muitos de vocês já devem ter voado. Reparem, quando vocês vão decolar no avião, uma boa parte dos passageiros começa a apertar a poltrona, chegar a ponto de ficar até branco as unhas e marcar a poltrona, de tanta força que fazem. Isso é medo de voar. É aquela sensação de insegurança. Será que eu vou morrer aqui nesse voo, qualquer coisa? Então ninguém gosta de mostrar que está com medo, mas se você olhar a face de 80% dos passageiros, eles demonstram alguma reação. E dos quais 30% estão realmente em pânico a ponto de sequer conseguirem pensar direito e muitos deles terem que tomar calmantes ou alguns remédios para poderem voar. E as companhias aéreas têm toda uma abordagem para tratar desses passageiros, inclusive medicar alguns passageiros antes do voo, de tanto medo que as pessoas têm de ficarem confinadas num avião e de morrerem dentro de um avião. Agora, morrer dentro de um avião é um evento de baixíssima probabilidade no mundo de hoje. Antigamente, quando o avião foi inventado, há 100 anos atrás, o voo era alguma coisa de risco. Significava um risco real realmente você voar, se deslocar. O avião não era um veículo prático. Hoje em dia, o avião não só é um veículo prático, como é um dos únicos veículos para atingir uma série de partes do globo terrestre. E quão arriscado, gente, é hoje em dia um avião comercial? Nós fomos melhorando, a sociedade foi tecnicamente melhorando através de uma série de artifícios, principalmente artifícios técnicos, que são requisitos de treinamento, requisitos de materiais, requisitos de procedimentos e tudo mais, e foi se melhorando a segurança, e hoje em dia estatísticas recentes mostram que a cada 100 mil habitantes por ano, temos no estado de São Paulo, estado como um todo, 32 homicídios, quer dizer, a cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio, isso sobe para 55 e no trânsito se morre quase 15 pessoas. E no avião se morre 0,24. Então isso quer dizer que numa cidade como o tamanho de São Carlos, com pouco menos de 200 mil habitantes, nós temos menos de meia pessoa morta por ano em acidentes relacionados à aviação comercial. Quer dizer, quantas pessoas se morrem por dia de motocicleta nessa cidade, em acidentes de motocicleta, ou se ferem gravemente? Quer dizer, de avião se morre meia pessoa. Ou seja, o risco é muito menor do que a sociedade imagina. E se nós colocarmos o risco de se deslocar, que uma coisa é, vocês podem me perguntar, bom, nem todos voam, não se morre porque não se voa. Boa parte da população não tem acesso ao avião. Isso é verdade, porque o avião tem um custo relativamente elevado ainda para a nossa renda per capita, principalmente da América Latina. A América do Norte já tem uma massificação do transporte aéreo, coisa que ainda não acontece, está acontecendo na América Latina hoje. Mas se nós colocarmos agora o quão é arriscado andar 1 quilômetro de avião ou de automóvel, que é o que importa, eu tenho que me deslocar 10 mil quilômetros, 100 quilômetros, ou vou de carro ou vou de avião, quais os riscos que eu realmente corro. Então está aqui a estatística. Eu tenho aproximadamente 150 vezes mais chances de morrer dentro de um automóvel me deslocando em um certo trecho do que de avião. Ou seja, se você sai do avião, geralmente as pessoas saem do automóvel com aquela sensação de segurança e vão para o aeroporto morrendo de medo de viajarem. Se elas imaginarem que elas estão saindo de um ambiente de 150 vezes mais arriscado para um ambiente de 150 vezes menos risco, se elas realmente tiverem essa consciência, provavelmente elas percam todo esse medo que elas têm de voar e começam a ficar com medo de andar de carro. Motocicleta nem se fala, né? Isso daqui vai a 5, 6 vezes, né? E todo mundo anda de carro sem medo, ninguém se aperta, ninguém entra em pânico e ninguém toma calmante para andar dentro de carro ou andar dentro de ônibus, quando na verdade são os meios que mais matam de deslocamento hoje. Então nós temos no Brasil, dados do Departamento de Aviação Civil, aproximadamente 60 mortes por ano em aviação geral. Só que a aviação comercial é aviação pequena, envolve toda a aviação, quando a gente fala aviação geral. Por ano, só de raios, morrem 100 pessoas de raio. Ou seja, que um raio caia na minha cabeça, não falem muito alto, que é mais arriscado do que andar de avião. Ou seja, o avião é um dos meios de transporte de mais baixo risco. E por incrível que pareça, eu não consegui dados muito precisos, os dados não são precisos, então não trouxe, mas andar de escada rolante mata mais do que de avião, para vocês terem uma ideia. Então, e ninguém fica com medo para andar de escada rolante, que eu saiba, né? Ninguém toma calmante para subir numa escada rolante, nem andar de elevador. Alguns têm claustrofobia, mas a maioria não toma calmante, né?
E o trânsito, 40 mil mortes por ano, e o tabagismo, 200 mil mortes por ano, né? E o raio do avião sempre leva a culpa pelas mortes e por ser um dos meios perigosos. Isso acontece em função de uma distorção da mídia. A mídia, hoje em dia, a mídia moderna, ela gosta de vender matéria. O que é publicado é o que se vende. E avião vende matéria, avião consegue vender jornal. Tragédias de avião vendem e geram uma verba muito grande para os veículos de comunicação. Então, o que é uma exceção acaba virando nos meios de comunicação uma regra. Então, eles vão dando uma impressão que qualquer acidente é uma coisa de rotina e que avião é perigoso, né? Então, um acidente, morre uma velhinha de avião lá na China, toda a imprensa mundial vai mostrar, vai ser em destaque, tudo isso, né? Enquanto que se morre tanta gente de motocicleta aqui em São Carlos, Ribeirão Preto, São Paulo, de automóvel, e isso não vira notícia. Então a sensação que a gente tem é que o avião é perigoso, mas, gente, de fato o avião não é perigoso mesmo. Sociedade, outra noção que é, de certa forma, não é completamente errônea, mas é um pouco distorcida, é os aviões. O avião, uma das funções é transporte. Eu diria que a função transporte, em número de missões, é menos de 30% das missões da aviação hoje em dia. Incluindo a sociedade brasileira, 4 horas por dia, 2 helicópteros voando em patrulha de caixas eletrônicos, que o pessoal gosta de gastar, etc. Então existem 2 helicópteros voando 24 horas por dia, e em alguns períodos esse número chega a 4 helicópteros. Eu fiz um puxadinho aqui atrás de casa, ninguém soube que tinha um puxadinho aqui atrás de casa. Como é que o meu IPTU veio mais caro? Como é que alguém descobriu que tinha isso daqui a mais? Porque um helicóptero, um avião voou em cima da cidade e fez uma série de imagens, e através dessas imagens aeronáuticas eles conseguem delimitar o que foi construído, o que não foi construído, e conseguem tributar a construção civil brasileira através disso e fazer planejamento urbano. Quer dizer, imageamento hoje em dia está ficando uma missão de cada vez mais importância na sociedade. Na agricultura, por exemplo, o controle florestal de imageamento, quer dizer, você sabe o que está acontecendo. Isso aqui não é só controle florestal, gente. Hoje em dia existe uma tecnologia das fotografias espectrais que, com uma fotografia aérea, em um determinado comprimento de onda, você consegue determinar se a planta tem carência de um determinado componente, um microelemento, se está faltando água, se tem uma infestação por um tipo de micro-organismo, por outro tipo de micro-organismo, aonde está esse foco, qual é a velocidade da infestação, tudo isso através de imageamento. Então, o imageamento hoje, na nossa comunidade, é extremamente importante, tanto urbana quanto agrícola também. E tudo isso feito através de avião. E a agricultura faz uma grande parte. Hoje em dia, nós não seríamos um grande produtor de grãos, os maiores produtores mundiais de grãos, se não fossem os aviões. As fitopatologias, hoje em dia, são tão agressivas e tão rápidas que o único meio de conseguir se defender, de conseguir fazer o controle dessas pragas, são através de aviões. E, geralmente, as safras, coincidem logicamente por causa das chuvas, elas coincidem com os meses de maior pluviosidade, principalmente no centro-oeste e no norte do país. E a pluviosidade traz uma condição para o trator, que o trator não consegue entrar na lavoura, ou seja, forma lama, forma tudo. Então, quando chega, por exemplo, fungo, que é uma patologia associada a elevados índices de umidade, o fungo se alastra a uma velocidade imensa exatamente na hora em que se chove demais na lavoura, que o trator não consegue entrar, encalha na lavoura. Ou seja, agora a única forma de se combater essas variáveis novas de fungo, a ferrugem asiática, tão falada aí na agricultura, que está destruindo o faturamento brasileiro na agricultura, se faz de avião. Se não fosse o avião, hoje em dia no Brasil, não teríamos controle da ferrugem asiática. O Brasil já não era mais produtor de soja, não conseguia produzir algodão e nem milho. Todas essas culturas hoje em dia só são viáveis com o uso de avião, de aplicações aéreas. Uma cultura como o algodão, por exemplo, recebe, por via aérea, em torno de 10 aplicações.
E o Brasil ainda é considerado um pequeno usuário de aviões na agricultura. Ainda existe muito pouca tecnificação na nossa agricultura. Nós temos espaço para aumentar por um fator de 10 o uso de avião na agricultura. E isso está aumentando. Conforme a agricultura vai ficando um negócio mais profissionalizado, que as margens de lucro, etc., vão diminuindo, existe uma concorrência mundial muito grande e tudo mais, vai diminuindo a margem e vai profissionalizando. E profissionalizar a agricultura significa usar avião maciçamente. E usar avião não é só para pulverizar, que todo mundo tem aquela noção que o avião só joga veneno, não. Por exemplo, você joga elementos biológicos, de controle biológico, cigarras, você joga fungos que atacam insetos e etc. Quer dizer, então tem controles biológicos, controles químicos, semeadura. Nós não comeríamos arroz hoje em dia no Brasil, não seríamos um grande produtor de arroz se não fosse o avião. No Rio Grande do Sul, todos aqueles terrenos alagados o arroz é plantado através de avião. O avião pulveriza o grão pré-germinado e tem esse arroz plantado por avião. E não é só arroz que se planta com avião, pastagens e uma série de outras coisas também se plantam por avião. Se fertiliza, a fertilização hoje em dia é uma das grandes molas motrizes da aviação agrícola. Então, com todos esses problemas de furacão em sequência nos Estados Unidos, teve um reflexo muito grande na madeira, no preço da madeira. O Brasil consegue produzir madeira com uma eficiência que nenhum outro país do mundo consegue, porque tem um índice de fotossíntese muito grande, ou seja, sol e água. Só que os Estados Unidos usa muita madeira e não consegue produzir toda a madeira. E o pouco de madeira que sobra, o furacão ainda arrebenta florestas. Os cataclismos naturais acabaram com várias florestas e acabaram com as casas que são feitas de madeira. Então o consumo de madeira aumentou estupidamente e a produção diminuiu. Para onde se voltam as atenções internacionais? Para o Brasil, que é um grande produtor de madeira, usa para celulose e agora está começando a fazer madeira para a construção civil americana. Então o preço da commodity madeira aumentou barbaramente e viabilizou o uso da fertilização aérea. Por quê? Porque eu quero fazer madeira mais rápida para aproveitar os preços altos. E jogar fertilizante em reflorestamentos com trator, o trator não entra, tem que ser à mão, ou com carrinho, ou com alguma coisa. Jogar 100 quilos por hectare é uma coisa muito difícil. Em avião se usa e se viabilizou o uso do avião agora, nesses últimos 3 anos. E além disso, até na piscicultura se usa avião. Você fala, mas o que tem a ver avião com piscicultura? Se você joga toda a comida para o peixe concentrado, os peixes acabam se canibalizando para conseguir comer e se machucam, etc. E tem uma quebra de produtividade bastante elevada. Então, em projetos grandes de piscicultura, usa-se o avião para distribuir de forma igualitária a comida sobre os tanques. Então, para vocês verem que é muito mais presente na nossa vida cotidiana o avião. Quer dizer, o que vocês comem provavelmente teve, de uma forma ou de outra, o uso de um avião em um determinado ciclo. Depois nós temos a aviação executiva, que todo mundo fala é jatinho, de certa forma é um brinquedo de rico. Eu diria que 10% é brinquedo de rico e 90% é uma ferramenta de trabalho extremamente útil. Você tem que gerenciar muitas vezes filiais de empresas, gerenciar negócios, fechar negócios, e muitas vezes os políticos usam isso, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, para se locomover em torno do país e do mundo. Então são aviões desenvolvidos para locomoverem uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas, numa grande velocidade com uma grande eficiência. E todas as empresas grandes hoje em dia no mundo têm, não mas tem uma frota de pequenos aviões a jato para deslocarem seus principais executivos pelo mundo afora. São pessoas que têm grande visão, grande treinamento e que são difíceis de substituírem. Elas precisam estar presentes em vários locais do mundo em tempo recorde para fazer a empresa funcionar, para defender os interesses daquela empresa, ou mesmo de uma nação. Os chefes de Estado, os ministros, todos se deslocam usando aviões a jato. Então isso daqui é muito mais frequente, é uma ferramenta de trabalho muito mais frequente do que a sociedade pensa e imagina. Tem-se um grande desenvolvimento hoje em dia de aviões a jatos pequenos para deslocamentos de industriais. E realmente todas as indústrias que existe uma estatística existe uma associação mundial, NBA, que é uma associação de aviões executivos americanos, que já se tornou mundial, e que mostram que todas as empresas que começaram, que não tinham em sua frota de veículos um avião e que começaram a fazer uso ostensivo de avião, ou incorporando a frota, ou arrendando no táxi aéreo, ou qualquer coisa assim, tiveram um aumento de faturamento e um crescimento expressivo. Teve uma descontinuidade.
necessidade. Então a empresa começa a crescer num certo ritmo, a partir do momento que ela começa a fazer uso de transporte aéreo maciço para os seus executivos, ela começa a aumentar a agressividade da curva de crescimento. Ou seja, isso mostra que o avião é uma ferramenta extremamente eficiente no gerenciamento e na administração de empresas. E quantos aviões nós temos envolvidos no Brasil, aviões a jato? Nós temos aproximadamente aviões executivos. A jato nós temos 600, em torno de 600 aviões pequenos, e aviões a hélice nós temos mais de 2.000 aviões a hélices executivos no Brasil, só no Brasil, como aviões de gerência para pequenas empresas, projetos agropecuários e tudo. Então vocês imaginem vocês terem uma fazenda no Mato Grosso, um projeto agropecuário que planta 10.000 hectares e que precisa ser gerenciado e você não pode estar lá, que os recursos tecnológicos e tudo mais estão aqui no estado de São Paulo, vinculados em Ribeirão Preto, na Exalc, etc. E você precisa se deslocar na época da safra e as pragas hoje em dia são em questão de horas, já não são mais em questão de meses ou dia. Então você tem que gerenciar insumos, gerenciar isso, gerenciar aquilo, e a presença do administrador é fundamental. Então, só o avião dá essa flexibilidade que a sociedade precisa para esse tipo de evento hoje em dia. E depois nós temos a aviação de carga e de passageiros comercial, de transporte, que é o que todo mundo pensa que a aviação é limitada. Na verdade, responde aí por 30% só das missões, que são o transporte de passageiros e o transporte de carga. Embaixo desses aviões, de todos os aviões de passageiro, existe um porão. Esse porão, na maioria das vezes, carrega a carga paga, não carrega só mala dos passageiros. Existe uma grande capacidade, um avião desse, por exemplo, carregar gente, para ele não é problema. O problema de carregar gente é espaço. Uma pessoa pesa 70, 80 quilos, 85 quilos com bagagem em média e ocupa um volume dentro de um avião muito grande. Ou seja, o avião consegue levar muito mais peso, só que ele fica limitado ao volume. Ou seja, eu tenho capacidade de transporte, de levar uma determinada carga, mas só que gente pesa pouco para os aviões modernos. Então, o que se fazem nos aviões modernos são bagageiros espaçosos que não podem levar gente por uma série de requisitos, mas que cabem bagagem. São espaços confinados pequenos, que se leva tanto a bagagem dos passageiros quanto carga paga. Então, quando o avião da American Airlines decola de Guarulhos e vai para os Estados Unidos, vocês imaginam que tem passageiro e as malas? Não, mais a metade da missão é carga paga que vai nos porões. Então o Brasil exporta a sua produção, importa muita coisa que vem junto, vem de carona nos aviões de passageiro. Então essa logística de carga não é feita só por aviões exclusivamente cargueiros, é feita por aviões de passageiros também. E esses aviões estão presentes na nossa vida. Ninguém consegue conceber hoje em dia ir para os Estados Unidos, para a Europa, de navio. Não sei que vai em cruzeiro, espere 15, 20 dias, romântico, etc. Mas quem vai a trabalho ou qualquer coisa, tem que ir de avião. Não dá para ir de carro, não dá para ir de barquinho. A única forma é avião. Depois nós temos uma outra coisa que está se tornando cada vez mais comum, com o aumento da renda per capita na América Latina. Nós estamos usando cada vez mais os aviões e helicópteros como ferramenta de transporte aeromédico para resgate. A Austrália, por exemplo, usa ostensivamente esse tipo de veículo. A Austrália concluiu que era muito mais interessante, como a Austrália é um país grande, que não tem nada no meio, é tudo ao redor, e é imenso, construir, e as populações são todas esparsas, construir uma série de centros médicos de excelência distribuídos pelo país custaria muito dinheiro ao contribuinte e ao país. Então seria muito mais interessante construir centros de excelência médica em posições estratégicas do país e pequenos hospitais para estabilizar os pacientes e preparar os pacientes para um transporte aéreo até um hospital, até um centro de excelência. Então a Austrália usa maciçamente aviões para transporte de pacientes em estado crítico. É um dos maiores usuários. E o Brasil, eventualmente, consiga fazer um modelo muito parecido. Então vocês imaginem quem mora no norte do Mato Grosso, quem mora no interior da Bahia, em todos esses locais, e precisa de um atendimento médico realmente de emergência. Quanto tempo demora até chegar a um centro de excelência mais próximo? Bom, na época da cheia demora uma semana no meio de buraco, encalhando, etc. Quem consegue sobreviver numa condição dessa? Então, a única coisa que você fala para o paciente, ele fala, é grave, doutor? Não é grave não, tu vai morrer. Mas por quê? Porque não tem como te transportar, como te tirar daqui a não ser por avião. Então, os aviões de resgate médico no Brasil estão sendo cada vez mais usados e serão, no futuro, uma grande ferramenta. Já são. E, além disso, eles ainda servem para transportar órgãos de transplante. Então, o transplantado está precisando de um órgão aqui em São Carlos, morre alguém lá na Bahia que é compatível. Como se transporta? É através de avião, gente. Então, o órgão não consegue vir de carro nem de ônibus. Então, isso também
faz-se o uso de aviões. Então não precisa ser um avião grande, vem um coração é desse tamanho, mas precisa vir. Então vem um pequeno jato ou um avião a hélice rápido. E depois nós temos logística de pequenas cargas. Essa logística não é só... Aqui nós estamos mostrando um avião que carrega 1 tonelada e pouco de carga. Agora, vocês imaginem, vocês também novamente vestindo o chapéu do agricultor, do grande agricultor que planta 10, 15, 20 mil hectares, e hoje em dia as colheitadeiras todas, os tratores e tudo mais, funcionam com GPS, com sistemas de elevada tecnologia. Quer dizer, existe muita tecnologia agregada, isso é muito bom, é muito interessante, que eles chamam agricultura de precisão e de alta, elevada produtividade nacional. Só que essa agricultura, para funcionar, ela funciona em condições extremamente agressivas, ou seja, calor, umidade, poeira e tudo mais. E quando pifa um componente de um trator, quando pifa uma placa de GPS, quando pifa qualquer equipamento desse, que é crítico, então muitas vezes, por exemplo, você tem um avião pulverizando, ele tem algumas horas para acabar a missão antes que a praga coma a lavoura inteira ou quebre a safra a um ponto que seja inviável colher a soja do campo, deixar lá apodrecer mais barato do que colher. E aí, de repente, quando ele está no pico da missão, quebra uma peça do avião, ou quando o trator está colhendo, olha, vai chover daqui 12 horas, vai começar a chuva, eu tenho 12 horas para colher, e vai chover uma semana, eu vou perder toda a produção se eu não colher em 12 horas, e pifa um componente de um trator. É aí o que se recorre? Se recorre à logística de pequenas cargas através de avião. Então, vem um avião de carga do lugar onde se produz, onde se tem um estoque de peça, até onde está se operando esse equipamento. Ou seja, o avião é de grande importância logística para nós brasileiros, em todo esse interior do Brasil. Não se faz agricultura, não se tem atividade no restante do país sem o uso de avião hoje em dia. É que nós não percebemos que isso daí está distribuído, está voando por todo lado, a gente não vê. A gente só consegue ver avião grande que faz um barulhão, os aviões pequenos fazem pouco barulho e a gente não percebe o quanto eles voam. E depois nós temos missões de apoio a catástrofes. Vocês imaginam se não fosse avião jogando alimento em algumas regiões alagadas, inacessíveis, regiões de terremoto, resgate, quando você tem incêndios de grandes proporções em uma série de países. Na Califórnia, por exemplo, mantém uma frota de aviões de combate a incêndio gigantesca, porque lá o problema é sério, fica seco e quando o fogo vai, queima a casa, queima tudo. O Brasil, o problema não é tão grave que quando o calor chega ao Brasil, chega a umidade junto. Agora, a Califórnia e a Austrália, por exemplo, chega a calor e seca, quer dizer, são as piores condições. Então, são países em que usam o avião barbaramente para apagar incêndio, para manter o controle desses incêndios, né? Só que antes de você levar um avião para controle de incêndio, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que patrulhar. Além disso, nós usamos aviões em todas as campanhas de vacinações, em todas as eleições, nós precisamos distribuir urna, vacinas e tudo mais. Como é que é ser distribuída? De barquinho? Não, isso vai de avião, até o ponto que o barquinho faz a última perna. O sujeito de mula, de camelo, sei lá, de cavalo, a pé, acaba fazendo o último trechinho, mas todos os trechos até então são feitos de avião. São feitos de aviões grandes até uma cidade maior, distribuídos em aviões menores e faz só o último trecho de carro e de barco. Mas o restante de toda essa logística é feita por avião também. E depois nós temos eventos de patrulha, quer dizer, quando existe um estudo, quer dizer, não é só um estudo, dezenas de estudos, e existem escolas, institutos que se dedicam a isso, e que mostram claramente que em caso de incêndio, quando você mantém um avião patrulhando e você consegue pegar o foco de incêndio até um certo ponto, você consegue debelar o incêndio com um custo muito mais baixo do que deixar aquilo ficar fora de controle, para chegar a ponto de usar um avião muito grande. Então, hoje em dia, com o aumento da commodity de madeira no mercado internacional, com o aumento dos preços, a madeira no Brasil está se tornando tão interessante, tão cara e tão valorizada, que já vale a pena manter um avião voando quase que 24 horas por dia sobre grandes projetos de reflorestamento, principalmente nessa época do ano em que a umidade é muito baixa, pega fogo muito fácil. Então, o avião fica voando todo o tempo e muitas vezes, hoje em dia, com câmaras infravermelhas, que conseguem detectar focos de incêndio antes de você conseguir ver o foco. Então tem softwares automáticos que conseguem, a câmera fica patrulhando, o avião fica patrulhando e ele dá um alarme para a central e a central aciona imediatamente um avião maior que vem com água e joga naquele pequeno foco e acabou.
E agora, quando aquele foco acaba ficando um foco grande, você tem que mover bombeiro, gente, várias cidades e tudo mais, vários aviões, e muitas vezes sequer consegue controlar esses focos, como nós estamos vendo aí, toda a época de seca, todo inverno é a mesma coisa. É a reserva tal que está pegando fogo, é não sei onde que está pegando fogo, está fora de controle, está isso, está aquilo. E o Brasil, infelizmente, do ponto de vista federal, não é um grande usuário, aliás, praticamente não é usuário de aviões para debelação de incêndio nos parques, porque não tem dinheiro. Dinheiro até existe, mas até o sujeito que apaga, que tem um equipamento para apagar, fala, bom, eu vou apagar agora e todo mundo me contrata, mas na hora de pagar ninguém me paga, o governo não paga, não dá, não sei, e etc. E ainda existe uma inércia muito grande. Agora, dos projetos de reflorestamento privados, todos são usuários de avião, e grandes usuários de avião na época da seca para controlar os incêndios. E depois a gente patrulha linhas de alta tensão, todas as linhas de alta tensão são não só patrulhadas com avião e helicóptero, mas também são consertadas em funcionamento com helicóptero. Existem helicópteros especiais que conseguem consertar linhas de alta tensão em funcionamento. Com 100 mil volts, a linha tem 100 mil volts, o helicóptero encosta e o técnico trabalha na linha ligada, viva, e não para uma linha. Vocês imaginam o que é para o Brasil, que tem esse problema de energia, de conflito de energia, poucas linhas, tem energia concentrada, poucas linhas, e se você desliga uma linha para manutenção, você pode fazer o sistema todo entrar em colapso. Então, fazer manutenção de linha com a linha ligada é um grande avanço para o sistema de energia elétrica do país. Isso só é possível com helicóptero. Se você vai fazer com uma escada, 100 mil volts acaba gerando um arco na escada, alguma coisa. O helicóptero não, que você tem equipar os potenciais elétricos e ninguém morre eletrocutado. Então o helicóptero é usado por todas as companhias elétricas hoje para fazer reparos. E tem dezenas de outras missões de patrulha também que se faz hoje em dia, patrulha no mar, para ver cardume de peixe, onde tem peixe, onde não tem, onde está o poluente, ou alguém jogou alguma coisa no rio, se acompanha isso daí, se vê com o avião, onde está indo, para onde vai, ou algum político, algum administrador tem que tomar uma decisão, então ele tem que patrulhar aquela região, voar, quer dizer, tudo isso são missões aeronáuticas. E depois nós temos outras aplicações que são aplicações de instrução, quer dizer, alguém tem que ensinar os pilotos comerciais e todo mundo a voar. Então você tem a aviação toda de instrução, tanto básica quanto instruções mais avançadas. Isso aqui também responde por uma grande parcela dos voos no Brasil. Não é pouco que se usa o avião para ensino, para instrução. Propaganda aérea, quem já não viu em praia o avião rebocando a faixa, etc., isso daí, em tudo quanto é lugar, né? Então, lazer. O lazer aeronáutico é muito mais presente na nossa comunidade que a gente imagina. Em São Carlos tem lazer aeronáutico, tem bastante gente que gosta de voar, que às vezes pula de paraquedas, faz isso, tem os malucos que voam de asa delta, voam de planador. E isso daqui, quando alguém morre disso daqui, vocês ficam sabendo, mas o que se pula de paraquedas hoje em dia no Brasil não é brincadeira, gente. O índice de saltos e a popularização do paraquedas como esporte é uma coisa fantástica no Brasil. E a renda per capita permite isso. Hoje, isso está em grande expansão. E quase ninguém morre. O índice de óbitos é muito pequeno em relação ao índice de pessoas. Se morre 100 vezes mais fazendo motocross, mountain bike, tudo isso, do que pulando-se de paraquedas. Todo mundo imagina, puxa vida, é um esporte de grande risco. Inclusive a seguradora, se falar que é praticante de paraquedismo, o teu seguro de vida é multiplicado por 100. Algumas nem fazem seguro de vida. E quando, na verdade, o índice de óbitos é muito baixo com esses esportes aéreos, né? O único que é um pouquinho mais alto é a asa delta, mas mesmo assim não é tão alto. Motocross mata muito mais. E depois nós temos aplicações de defesa, né? Então isso aqui hoje em dia é o terror dos contrabandistas aí da fronteira do Brasil, né? Tanto de droga quanto de eletrônicos. São os aviões de patrulha militar e são os aviões de abate que fazem aí o controle, guerrilha. Não só são, isso aqui é uma ilustração de um avião supersônico, mas todos os aviões subsônicos também, principalmente na região amazônica, mantêm o controle. E não sei quantos de vocês, se alguém aqui conhece, é familiarizado com a região amazônica, mas existe uma infiltração na região amazônica muito grande de atividades de guerrilha, principalmente na fronteira da Colômbia e da fronteira da Venezuela. Entre a Colômbia e a Venezuela, naquela parte da fronteira, os guerrilheiros ficam andando guerrilheiros e traficantes de droga, ficam andando por toda aquela região. Então, quando, por exemplo, as Forças Armadas da Colômbia fazem uma campanha, eles entram para o lado brasileiro. Quando o Brasil faz uma campanha, eles voltam para a Colômbia ou vão para a Venezuela, quer dizer, eles ficam passeando naquelas fronteiras, no meio daquela floresta lá.
E para isso usa-se a única forma de conseguir controlar. Controle não tem, na verdade, você não consegue ter um controle muito apurado disso. Você consegue saber quando a atividade já está quase fora de controle, quando já é uma coisa maciça. E se faz como? Através de aviões de patrulha. Esses aviões hoje em dia são equipados também com sistemas infravermelhos, que conseguem captar o calor do corpo humano, saber onde tem atividade, onde não tem, e conseguir pelo menos deslocar uma força-tarefa para coibir esse tipo de atividade, né? E além disso, existe muita exploração ilegal de uma série de recursos naturais e que essas aeronaves fazem patrulha, e essa infiltração de pequenos aviões com tudo que vocês imaginam, com droga, contrabando, com isso, com aquilo, né? Então, muitos dos aviões são disfarçados em missões civis, em missões missionárias, mas na verdade tem outros propósitos, né? Então, o que isso significa para o nosso país hoje, o mercado aeronáutico? Isso aqui é um apanhado geral, esses números não têm muita precisão, nós não temos realmente estatísticas muito boas a respeito dos números no Brasil. E significa que temos 10 mil aeronaves, nós contamos com os ultraleves, nós chegamos a esse número facilmente a 15 mil aeronaves, né? Isso aqui só se conta aeronaves de um certo porte para cima. 2 mil aeroportos, aproximadamente 100 mil empregos diretos e 25 bilhões de dólares circulam na economia aeronáutica brasileira. Ou seja, não são números pequenos, são números muito relevantes ao nosso país. Tão relevantes a ponto de merecerem uma política um pouco melhor do que a política que existe hoje para gerenciamento disso, do avião e da indústria aeronáutica brasileira. E nós costumamos dizer que o Brasil é um dos países produtores de avião, do seleto clube dos fabricantes de avião, e que temos um dos maiores fabricantes mundial de avião. Isso também é uma verdade parcial, gente. Nós temos todas as condições do mundo de sermos grandes fabricantes de avião. Nós ainda não somos. Isso daqui mostra muito claramente aonde está a Embraer em faturamento anual. Olhem, todas essas empresas são só fabricantes de aviões e equipamentos aeronáuticos. Isso daqui é um fabricante só de equipamento eletrônico para avião, só. Quer dizer, olha o tamanho de todas essas empresas mundo afora. Costumam dizer que a Embraer é um dos 3, 4, 5 maiores fabricantes, etc. Não é bem verdade, né? Tudo isso daqui é maior. Ou seja, isso mostra, isso de certa forma desanima um pouco e fala, puxa, eu achava que a Embraer era tão grande. Não, a Embraer não é tão grande assim, só que mostra claramente que o Brasil pode ocupar muito mais espaço no mercado internacional do que ocupa hoje. Pode multiplicar por 10 o faturamento com facilidade, fabricando. E depende do que isso daí. Aonde, como nós vamos conseguir fazer dessa nação uma grande nação produtora de aviões e de equipamentos aeronáuticos e de bens e insumos? É gerando gente séria e com uma política federal séria para o setor. Certo? E gente séria é o assunto dessa universidade, gerar recursos humanos, né? Então o Brasil tem a chance realmente de ser um grande fabricante, por uma série de fatores. O real, nossa commodity, nosso dinheiro, é um dinheiro mais barato do que o dólar ou o euro. Vocês podem ver que todos esses fabricantes, todos eles, estão ou nos Estados Unidos ou na Europa, sem exceção. A China participa de alguma coisa, começa a querer participar. Os outros países, esquece, gente, praticamente não tem. A Austrália tem alguma coisinha, ou quase nada. Certo? O resto da Ásia tem, a Coreia tem alguma coisinha, etc. Mas quase tudo entre a Europa e os Estados Unidos, ou seja, o dólar e o euro como moedas. E nós temos um custo, no mínimo, 2,5 vezes inferior aos americanos e pelo menos 3,5 vezes inferior aos europeus. Ou seja, é muito mais interessante fabricar avião, desenvolver avião, qualquer atividade relacionada à indústria aeronáutica no Brasil. E para conseguir fazer isso, nós precisamos de várias condições que nós já estamos alcançando, tanto é que a Embraer prova isso. Você precisa ter gente boa, você precisa ter preço, nós temos, você precisa ter uma indústria de base, porque o avião é o topo da pirâmide industrial. Para você fazer um avião, você precisa de tantos serviços associados, você precisa de materiais, tratamentos térmicos de materiais, você precisa de processamento, usinagem, desenho, apoio de software.
Quer dizer, é uma indústria toda que tem que dar apoio à indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica não sobrevive, não consegue sobreviver em países que não são industrializados e altamente industrializados. Então a indústria aeronáutica é uma das últimas indústrias a surgir em qualquer país, porque ela precisa de toda aquela base para conseguir produzir, para conseguir sobreviver. Você não vai ter por exemplo, uma indústria só de usinagem para atender um fabricante, ou uma indústria de tinta só para atender um fabricante. Quer dizer, você precisa ter uma indústria local que gere todos esses insumos para serem usados nos aviões. O Brasil conseguiu romper essa barreira, não só da existência das indústrias, mas da qualidade das indústrias. Não adianta nada avião, para ser seguro tem que ter qualidade, senão não consegue ter esse índice de acidente baixo. Avião ruim é perigoso. Para ser bom, precisa ter qualidade. Para ter qualidade, não é da noite para o dia que um país consegue fazer insumos de qualidade e gerar tudo isso. E o Brasil já chegou nesse ponto. Nós já temos massa crítica de insumos e massa crítica de gente, de indústrias, que conseguem produzir qualidade, coisas de qualidade. E nós temos uma coisa que muito pouca gente sabe que existe no Brasil, que é uma coisa que chama-se órgão certificador ou órgão homologador. Então, você não consegue produzir um avião no mundo sem que esse avião seja auditado e certificado por alguém. Alguém ateste a qualidade desse avião. Então, você imagina, né? Um avião feito em qualquer lugar do mundo, voou, tá bom, vamos embarcar, vamos vender para os Estados Unidos ou para os países. Não existem controles de qualidade internacionais e normas internacionais. Se existe norma, alguém tem que checar se essa norma é cumprida e qual é o rigor do cumprimento disso. E no Brasil nós temos um órgão que cuida disso e que é muito sério e reconhecido internacionalmente pela sua seriedade. Tem os seus problemas, mas é internacionalmente reconhecido, que é o CTA, o Centro de Tecnologia Aeronáutica. Existe dentro do CTA um órgão que cuida disso. E isso faz a diferença na indústria aeronáutica. Esse é um dos elos da cadeia que faltam, por exemplo, à indústria chinesa. A indústria chinesa, preço por preço, é muito mais barato. A mão de obra chinesa é muito mais barata do que a brasileira. A China tem uma grande indústria de base e também é um grande formador de recursos humanos. Só que a China não tem um órgão homologador e uma tradição de homologação e de qualidade que o Brasil já tem. Então, o que é fabricado na China ainda não é aceito no circuito mundial. Todo mundo desconfia da parcialidade, da capacidade, da parcialidade do órgão certificador chinês. Então, todo mundo acredita que alguma coisa feita na China possa ter sido aprovada de uma forma não tão rigorosa quanto as normas internacionais falam. E isso coloca a China atrás, muito atrás do Brasil. Embora a China tenha capital, muito mais dinheiro que o Brasil para esse tipo de indústria, tenha uma indústria grande, tenha todas as condições melhores do que o Brasil, ela ainda fica atrás do Brasil por esse único detalhe. Ou seja, nós temos condições ímpares e, infelizmente, nós não estamos aproveitando na plenitude as condições que temos no Brasil para produzir aviões e tecnologia aeronáutica. E parte disso é falta de visão do governo federal e de alguns outros governos, né? Nem tanto a nível estadual, no estado de São Paulo, que o governo do estado de São Paulo tradicionalmente tem uma grande visão. Eu diria municipal e federal. Então isso é corroborado com um pequeno mapa, eu fiz um mapa, isso daqui não corresponde, isso aqui tem um adensamento muito maior de empresas aqui, mas isso é um mapa muito claro, mostrando a região de São Carlos, estado de São Paulo. Então nós temos uma grande concentração, todos esses pontos são indústrias aeronáuticas, que realmente, indústrias ou empresas relevantes na produção, no transporte aéreo brasileiro. Então nós vemos uma grande concentração de empresas em volta de São José dos Campos e São Paulo. São Paulo, logicamente, porque é o centro do transporte de cargas e de passageiros. São José dos Campos é a indústria aeronáutica, onde estava concentrada a indústria aeronáutica brasileira e não mais está. Essa indústria está começando a se distribuir pelo interior. E por que ela está se distribuindo pelo interior? Tem dois motivos bem claros para essa distribuição. O primeiro motivo é que o estado de São Paulo é um estado que tradicionalmente sempre apostou na indústria aeronáutica e investiu na indústria aeronáutica. O segundo e o maior motivo de todos é a formação de recursos humanos.
Avião só se faz com gente especializada, não se faz com gente ruim. Para você conseguir fazer projetos aeronáuticos competitivos a nível mundial, você precisa de mão de obra muito bem treinada, entende? Tecnologia, gente boa. E o maior insumo, o melhor insumo e o mais difícil insumo de ser obtido é mão de obra altamente qualificada para a indústria aeronáutica. É o topo da pirâmide. Então, com a formação do CTA, que foi ainda é um grande centro formador de mão de obra de recursos humanos, nasceu toda uma indústria aeronáutica em volta do CTA, do ITA e do CTA. Isso foi o berço da industrialização. E não é à toa que em volta de São Carlos surge uma indústria aeroespacial. Por quê? Porque a cidade de São Carlos aqui é um outro segundo maior centro e, em número, a cidade de São Carlos já passa em formação de recursos humanos São José dos Campos. É uma questão de tempo para existir um grande adensamento de indústrias aeroespaciais e vocês podem ver que já existe à volta de São Carlos. E por que especificamente São Carlos só tem a TAM aqui? Por uma falta, uma miopia do governo, tradicional miopia do governo municipal, que não percebeu a importância desse ramo e o que nós temos na região. Nós temos praticamente tudo em São Carlos e não temos o elo final, quer dizer, nós temos o elo estadual, nós temos recursos humanos, nós temos competitividade, tecnologia, indústrias de base da região que conseguem dar suporte, mas não temos visão por parte da administração municipal em fixar empresas na região, na cidade de São Carlos, ou seja, nós formamos recursos humanos e perdemos todos esses recursos para todo o país e todo o resto do estado de São Paulo. E perdemos impostos, perdemos faturamento, perdemos bons empregos, perdemos tudo com essa falta crônica de visão municipal. E só em São Carlos, para vocês terem uma ideia, no setor aeroespacial, nós temos um curso de engenharia aeronáutica que forma em torno de 40 engenheiros por ano e tem praticamente um novo campus que foi, na visão do Estado, feita praticamente para a engenharia aeronáutica, investido, muitos de vocês conhecem, já estiveram lá no novo campus e sabem a importância que isso tem para o futuro da cidade. E isso foi uma visão estadual, com dinheiro estadual, para fazer uma instalação compatível com as necessidades. E foi muito dinheiro foi investido e continua sendo investido para formar esse nível de recursos humanos, essa quantia de gente com esse nível de qualidade. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos sendo assediados por empresas não brasileiras, mas por empresas do mundo inteiro que estão vindo a São Carlos conhecer o curso, conhecer os alunos para levar alunos de São Carlos para fora no Brasil. Há 2, 3 semanas atrás recebemos uma indústria da Suíça, que quer levar alunos, quer fazer intercâmbio, quer isso. Então vem americano, vem suíço, vem o mundo inteiro valorizar a nossa formação de recursos humanos e o município, infelizmente, ainda não valoriza. Ou seja, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, como dizia o ditado, né? Então, para vocês terem ideia da qualidade das pessoas formadas aqui, a qualidade dos ingressantes já é alta. Nós somos o 3º curso em procura, quer dizer, com as mais altas notas de corte e com maior índice de candidatos por vaga. Aqui nós estamos comparando com a engenharia da Poli, que foi tradicionalmente, até hoje, nas engenharias, a engenharia mais concorrida do Brasil. Vocês podem ver que nós somos mais disputados em engenharia aeronáutica por um fator quase 2 em relação à Poli. Isso significa uma boa qualidade dos alunos ingressantes, que é a condição, é a matéria-prima básica para ter um engenheiro de boa qualidade, um técnico de boa qualidade no âmbito nacional ou internacional. Isso é o plano diretor do Departamento de Engenharia. Já foram investidos 2,2 milhões em construção física e em equipamentos 1,5 milhão. Ou seja, o Estado não está poupando recursos para formar gente de qualidade, está se formando gente de qualidade. Então já tem-se instalações dedicadas, já tem-se tudo, e a um nível muito melhor do que São José dos Campos jamais teve. Ou seja, nós já temos em São Carlos um centro de excelência em formação de recursos humanos e o mundo começa a descobrir muito antes do que a própria região descobre. Os nossos alunos estão ganhando prêmios internacionais com projetos acadêmicos. Esse projeto ganhou um prêmio a questão de 2 semanas, foi amplamente divulgado pela mídia, etc. Então isso só mostra que a filosofia está certa. Os alunos estão se tornando, ainda na graduação, líderes em projeto no mundo inteiro, ganhando competições internacionais e fazendo eventos de grande relevância e projetos de grande relevância a nível internacional. Agora, o que falta
para a nossa região se tornar uma grande região produtora de insumos de tecnologia aeronáutica, é um melhor alinhamento entre formação de recursos humanos, governo municipal e governo federal um pouco. O governo federal colocar uma política um pouco menos míope à aviação nacional, que a criação da ANAC, como todos sabem, foi uma coisa um pouco caótica e mal gerenciada, está sendo, de certa forma, um pouco mal gerenciada e está deixando uma série de distorções ocorrerem na aviação brasileira. Ou seja, nós estamos ainda muito aquém do que nós podemos chegar em indústria aeronáutica nesse país. Nós estamos só no início. Se tivermos toda essa política alinhada, nós provavelmente vamos multiplicar esses 100 mil empregos por um fator de 3. Podemos chegar facilmente a 300 mil empregos e com faturamento gigantesco e podemos passar, em vez de países produtores de commodities agrícolas, países produtores de tecnologia e de produtos aeronáuticos de elevadíssimo valor agregado. E fazer tudo isso ser uma grande nação. Gente, estou aberto a perguntas, era essa a palestra para. Os simuladores de voo custam muito caro, esse equipamento, né? E é tudo empresas particulares que oferecem esse curso, né? A USP vai ter esse simulador de voo no Campus hoje? A USP já tem um grupo que mexe com simuladores de voo e sistemas de controle. A USP já tem alguns simuladores. Ela tem os docentes e pesquisadores já estão capacitados a fazer isso. Já o fazem, claro. E já tem. Se você for no Campus 2 hoje, já existe uma atividade nesse sentido. Pode ser uma cabine fechada, a forma do simulador não importa, que acoplar os movimentos, a parte hidráulica não é uma coisa complicada. O difícil realmente é você criar um avião virtual e fazer esse avião se comportar como um avião real. Só respondendo, só acrescentando nessa resposta, está sendo fechado um projeto entre FAPESP e Embraer, São Carlos e acho que tem alguém do também, que chama avião virtual. Né? Então, passa por isso também o simulador de voo. E, na verdade, a ideia da universidade não é ter um simulador de um avião específico. Tá? É ter um simulador reconfigurável. Essa é a grande. Você pode torná-lo um outro avião assim que você qual for a necessidade. Mas é um projeto realmente caro. Tá? Tem também desenvolvimento para mecânica, realidade virtual. Tá? Poderá eventualmente ser usado no simulador. Seria uma coisa mais avançada. Meu nome é Henrique, eu trabalhei na Embraer durante 5 anos no projeto do ANX, da Telecomunicações. E naquela época a empresa ainda era estatal. Hoje eu gostaria de saber assim, como é que está a partição societária, assim, como é que ela está dividida, você tem ideia? Não tenho uma ideia precisa, mas a Embraer basicamente tem uma boa parte das ações com fundos de previdência privada, principalmente do Banco do Brasil, uma parte com a Dassault, francesa, uma parte com o Banco Bozano, Simonsen, e mais uma outra parte pulverizada. E o Banco Bozano Simonsen é o controlador hoje da Embraer, e que está pulverizando as ações na Bolsa Internacional. Pode acontecer de ter algum interesse, por exemplo, você falou na China, ela tem recursos, mas não tem uma empresa como essa de querer, assim, comprar, oferecer para comprar uma empresa. O maior medo hoje da nação brasileira e do governo federal é que as grandes empresas americanas acabem comprando a Embraer para poder fechar a Embraer e se livrar da concorrência do futuro potencial que a Embraer pode ter. Quer dizer, compra para fechar. Então, existe uma grande preocupação nessa pulverização das ações da Embraer e isso está sendo gerenciado pelo BNDES e pelo governo federal, a forma de abertura desse capital. O senhor ressaltou mais de uma vez na sua palestra o elo que não é bem fechado entre essas iniciativas estaduais e as municipais. Eu gostaria de saber, objetivamente, assim, o que deveria ser feito em termos de propostas. Assim. A nível municipal, nós deveríamos ter condições físicas para a instalação e não... os municípios geralmente tendem a imaginar
que indústrias são atraídas por terrenos doados. Isso é uma inverdade numa indústria aeroespacial. Por uma indústria que trabalha com produtos de baixo valor agregado, pode até ser verdade, mas para uma indústria aeronáutica, aeroespacial, que trabalha com produtos de grande valor agregado, a localização é muito mais importante do que o preço do terreno. Então, os governos municipais sempre têm a tendência de achar que nós não temos dinheiro para dar terreno para a indústria aeroespacial. Não, na verdade, o que a indústria aeroespacial busca é ter o terreno pronto para comprar, para negociar e para se instalar. Hoje nós não temos isso. Nós temos um aeroporto na cidade de São Carlos, cuja circunvizinhança do aeroporto pertence a uma empresa só, que é a TAM, e não existe mais nenhum terreno privado. Se você não tem terreno à volta do aeroporto municipal ou de controle municipal que possa ser vendido, repassado, doado ou negociado com uma empresa, como uma empresa pode se instalar no município? Uma empresa do ramo aeroespacial precisa ter acesso ao aeroporto, ou grande parte das empresas precisam ter acesso. Então, sem ter condições de instalação física, de energia, de acesso ao aeroporto, etc., nenhuma empresa vai se instalar na região. Essa o que falta realmente no elo municipal. É ter um parque ou um plano diretor muito bem delineado de um parque industrial aeronáutico com acesso a instalações aeroportuárias no município. Coisa que existe em outras cidades, existe em Gavião Peixoto, existe em São José dos Campos, existe em vários outros pontos. E tradicionalmente, no resto do mundo, existem vários polos que não só são aeronáuticos, mas a indústria geral. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que em volta de todos os distritos, ou grande parte dos distritos industriais, existe no centro, ou numa posição privilegiada, um aeroporto para fazer a logística disso, porque eles usam um avião como uma grande ferramenta logística. Ou seja, nós precisamos usar de melhor forma nossos recursos aeroportuários, e não usamos. E deixar uma empresa só dominar tudo isso e não ter acesso, e o município não conseguir resolver esse problema, é realmente, de fato, uma falta de visão estratégica nossa. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Obrigado. Ainda dentro desse tema, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da importância do Osiris Silva nessa visão estratégica na indústria aeronáutica brasileira. Osiris Silva foi um grande político, acima de tudo, todo mundo pensa que Osiris foi um grande engenheiro, um grande técnico. Não, o grande mérito dele não foi ser engenheiro, não foi ser técnico, que ele não projetou os aviões e não fez. Mas ele teve a grande visão estratégica de ver que o país já tinha maturidade para ter uma empresa, saber aonde existiam recursos disponíveis para isso e como manejar esses recursos. Ou seja, ele foi um mestre, saber colocar as pessoas técnicas certas, conseguiu os recursos federais certos por um intervalo certo para se criar uma empresa. Então ele conseguiu manejar todas essas variáveis de uma forma ímpar e criar, de fato, uma indústria. Ele criou, logicamente, com verba federal, certo? Todo mundo fala, aí é fácil, mas também não é tão fácil. Hoje em dia continua existindo dinheiro federal, nem por isso deixa de ser fácil você obter esses recursos e canalizar isso para fazer uma indústria. E, de certa forma, a iniciativa dele culminou com uma indústria, uma das indústrias líderes no mercado mundial. Ou seja, ele pode ter uma série de defeitos, mas uma grande virtude foi ter visão, pulso, estratégia e tato político para fazer tudo isso no tempo certo. Outro dia eu tive a ingrata surpresa de descobrir que para se vender alguma coisa aqui você paga 32% do imposto para o governo. Isso depois de pagar todos os outros impostos, tá certo? Me parece difícil uma empresa que está começando, com valor agregado alto, tá certo? Conseguir sobreviver numa situação dessa. Eu queria saber se nos outros países que você conhece, que eu sei que você viaja bastante, a coisa é mais ou menos assim também, ou se a gente foi nascer num lugarzinho assim, muito sugêneres, tá certo? Obrigado. Olha, até o Paraguai tem condições mais atraentes do ponto de vista de custo de capital. O Brasil é um dos países no mundo, não é só para a indústria aeronáutica, mas especificamente para a indústria aeronáutica, é um dos países mais difíceis e piores para se começar qualquer coisa. Porque a indústria aeronáutica é uma indústria de grande valor agregado, mas de tempo de maturação muito grande. Então, em qualquer condição, em qualquer ambiente em que o custo do capital é elevado, com uma taxa de juros extorsiva, e a carga tributária nem é tanto problema para a indústria aeroespacial brasileira e mundial, porque ela é minimizada. Você só consegue concorrer no mundo com uma carga tributária
pequena em avião. Tanto é que avião que é exportado é zero tributo. E avião que é importado tem uma tributação mínima. Se você for a tributação dos bens normais no Brasil, você mata, decreta a falência de todo o setor aeroespacial, inclusive transporte, volta todo mundo a andar de carro ou de lombo de burro lá na Amazônia de barquinho, porque não vai ter mais avião. Então isso é uma questão muito sensível. E para a indústria aeronáutica, sobremaneira, o custo do capital dificulta imensamente o nascimento de uma indústria aeronáutica. Depois de nascida, o mercado é mundial, você capta dinheiro com uma certa facilidade no circuito mundial a um custo muito inferior ao custo brasileiro. Mas para nascer e começar a crescer, esse é um grande problema, e o governo federal começou a enxergar a importância que é isso no circuito. Então o BNDES já começa a enxergar que ele precisa privilegiar empresas nascentes no ramo aeronáutico com uma linha de crédito diferenciada, o FINEP é a mesma coisa também. Então começa a haver um pouco de visão federal nesse sentido. Mas isso ainda é incipiente, ainda não é suficiente para nós chegarmos a uma condição de liderança ou de grande crescimento na indústria aeroespacial. Você tem uma ideia da faixa salarial de engenheiros aeronáuticos que trabalham aqui no Brasil? Um engenheiro que é recém-formado sai, ou uma pessoa já tem uma certa experiência, dá para ter uma ideia? É muito variado, depende do nível de especialização, da empresa, do tipo de missão, de risco, de 2 a 20 mil reais por mês, digamos assim. Centrado aí em 4 mil reais por mês, alguma coisa assim, o pico da curva. Boa noite. Meus parabéns pela sua excelente palestra. Eu tenho uma questão a colocar. O senhor acredita que no futuro breve nós teremos um avião a jato da Embraer movido a álcool? Não. Álcool não é um combustível com poder calorífico suficiente para ser usado em jatos. É um combustível muito bom e interessante para ser usado em motores de combustão interna a pistão, ou vanque, ou pistão, esse tipo de ciclo. Um avião, uma turbina, ele tem uma taxa de compressão relativamente baixa e não aproveita o que o álcool tem de melhor, que é a resistência à compressão, uma octanagem alta. E o poder calorífico é relativamente baixo. É possível, mas não é economicamente interessante. Então o álcool é restrito ao mercado de aviões a pistão. E isso ele pode conseguir ser melhor e é melhor do que a gasolina aeronáutica, já comprovado. Pergunta relacionada. Então, sei lá, daqui 50, 100 anos, quando se acabar o petróleo, se tornar muito caro, o que vai fazer? Existe uma série de alternativas, mas para os aviões a jatos, provavelmente o biodiesel é o combustível de energia agregada, de maior energia agregada por massa, porque o problema do avião a jato é que você tem que carregar o combustível de um longo percurso. Num avião de missão mais curta, você carrega pouco combustível, porque a missão é de curta duração. Quando você tem transportes intercontinentais, você carrega muito mais peso em combustível do que em carga paga. Então, o que você quer do combustível que você está levando a bordo do avião? Que ele tenha a maior energia contida por massa. E isso não é o álcool. Isso vai ser outro, o biodiesel, alguns óleos, alguma coisa do tipo. Então, nós vamos ter, logicamente, uma mudança na matriz energética mundial. Já estamos começando a ter uma mudança radical dessa matriz, forçadas aí por conflitos, por aumento de petróleo. Não que o petróleo esteja escasso, o petróleo não está escasso. O petróleo de aluvião está escasso, ou seja, o petróleo de fácil exploração está escasso. Petróleo tem bastante, mas o custo de exploração desse novo petróleo é cada vez mais alto. É água profunda, é lá no Iraque, tomando tiro, quer dizer, é fácil de tirar, mas é difícil de sair do país com o petróleo, né? É bomba, explode, é homem-bomba, é isso, é aquilo. Quer dizer, então, o mundo começa a valorizar alternativas, e energia eólica, energia atômica, todas as energias renováveis e todas as outras fontes vão começar a aparecer nessa matriz. O que será daqui tantos anos é difícil exatamente dizer qual vai ser a alternativa mais viável, porque provavelmente existirão outras alternativas que ainda sequer sabemos. É porque o mundo está investindo. As soluções só saem a partir do momento que você começa a investir tempo e dinheiro no problema. E o mundo começa hoje a investir grande quantidade de recursos e tempo. Então, eu acredito francamente que continuará sendo alguma coisa como o biodiesel, que é difícil você carregar alguma coisa mais eficiente num avião. E é muito sensível, o custo do transporte aéreo é muito sensível à carga, ao peso do combustível em longas distâncias.
Por enquanto nada. É petróleo, álcool. Existe um protótipo de um avião elétrico com célula de combustível, que é uma das alternativas possíveis para aviões de uma certa categoria, até um certo tamanho, já existe voando, mas ninguém sabe se isso vai conseguir chegar a aviões de maior porte. E por enquanto é isso que nós temos. Quer dizer, já é previsto para 2020, o ano de produção de combustível médio, forte, 3 bilhões pequeno, e a hidrogênio também, o transporte é 2025, 2030. Hidrogênio já existe, né, protótipo. O problema sempre do hidrogênio é a armazenagem, tanto em célula de combustível quanto em qualquer outra forma. A gás natural também, os russos têm avião que voam a gás natural, só que metade do peso do avião é o tanque de gás, né? Quer dizer, a mesma coisa, possível mas o mundo vai convergir para o que carrega mais energia com menor peso, menor custo, essa relação entre peso e custo do combustível. Existe não só quanto à poluição química, mas quanto à poluição sonora também. Os requisitos de poluição sonora estão ficando rígidos a ponto não dos motores mais incomodarem, que os motores estão ficando tão silenciosos que o ruído do avião em si, no meio, no ar, com o atrito do ar, já está começando a ficar relevante para os novos padrões mundiais. O grupo de São Carlos é um dos grupos que se destaca mundialmente na pesquisa de ruído aeroespacial, vindo não dos motores, mas do próprio avião, para minimizar o impacto ambiental. E o avião corresponde a uma parcela muito pequena da contribuição dos poluentes no sistema de transporte mundial. Ele é um meio de transporte extremamente eficiente para transportar pessoas com 1 litro de combustível. Com 1 litro de combustível você consegue fazer muitos quilômetros com uma pessoa sentada num avião. Muito mais do que um carro, do que a maior parte dos outros meios de transporte, por incrível que pareça. Então existe também infundada a acusação de que o avião é um grande poluidor internacional. Não é. E ele está ficando cada vez mais eficiente, não só pelas pressões ambientalistas, mas pelo problema do custo, porque levar combustível é peso e custa dinheiro, e o combustível fóssil está ficando caro. Então vamos ficar mais econômicos e carregar menos peso. Isso significa obviamente menos poluição ambiental também. Então ele já é, por transporte por quilômetro, numa determinada faixa, o que menos polui. E provavelmente vai se distanciando em relação aos outros meios numa rapidez maior. Gostaria de saber se o mercado de trabalho para engenheiro civil já está saturado. Civil? Não, o mercado não está saturado. O que o mercado está... Todos os mercados se saturam geralmente de profissionais de nível baixo e médio. Profissionais bons de alto nível, o mercado não está saturado e dificilmente vai ficar saturado nos próximos 20 anos no Brasil. Porque nós temos uma indústria em crescimento que absorve tudo isso. Para você ter uma ideia, um avião comercial, um avião de grande porte, um Boeing, alguma coisa assim, absorve 100 funcionários numa empresa aérea. E nós temos embora o combustível aeronáutico esteja subindo, os custos por quilômetro voado geralmente estão decrescendo em função da tecnologia aeronáutica. A segurança está sendo mantida num excelente nível, os custos estão abaixando e a renda per capita latino-americana está crescendo. E nós estamos na faixa de crescimento de renda per capita, onde o mercado responde de forma mais efetiva. Ou seja, qualquer incremento de $10 na nossa renda per capita anual significa um grande aumento, um grande acesso das pessoas ao transporte aéreo. E se o transporte aéreo é um grande empregador, logicamente isso vai necessitar de um número muito grande de engenheiros aeronáuticos. Pois não. No último gráfico que você mostrou, deu para perceber que tem um percentual bem alto de investimento na área de defesa, né, militar. Como é que está, assim, no todo, a distribuição entre a aviação civil e a militar? A aviação militar existe no Brasil, existe na Embraer em função da Força Aérea Brasileira. Ela é subsidiada pela Força Aérea Brasileira. A Embraer tem pouquíssimos contratos de defesa internacionais, por 2 fatores. Primeiro, que fazer aviões de defesa não é barato.
custa muito dinheiro. Segundo, para você amortizar esse investimento, você precisa de clientes aptos a comprarem esses aviões. E o mercado de defesa internacional não é só técnico, ele tem uma componente política muito grande. Haja visto o que a Embraer fez com a Venezuela. Então, o Hugo Chávez quis comprar avião, os Estados Unidos falou, você não quer comprar avião do Brasil, você não vai comprar. Brasil, você não vai vender. Então, quer dizer, o poder de barganha americano é tal ponto grande que veta a entrada brasileira no mercado de defesa. Se ele veta, de certa forma, jogar dinheiro fora, gastar em aperfeiçoamento e em desenvolvimento de aviões que sejam para o mercado de defesa internacional e não voltados ao Brasil. Então, o que se faz estrategicamente hoje é desenvolver equipamentos, aviões de defesa que sirvam para a nossa Força Aérea e que, eventualmente, possam servir a outras Forças Aéreas do mundo, mas em cuja massa crítica de desenvolvimento é dada pela nossa Força Aérea. Desenvolver produtos de defesa especificamente para mercados internacionais é um negócio de grande risco e que, hoje em dia, a Embraer não põe dinheiro nisso e ninguém, sem consciência, colocaria, nem o governo brasileiro, tampouco. A Embraer tenta, em projetos, usar o máximo de mão de obra nacional possível, por uma simples razão, custo. Trazer mão de obra de fora custa um fator de 3 para 1 em preço. Só que muitas vezes você tem tanto capital envolvido no desenvolvimento aeronáutico que o tempo de projeto é uma variável fundamental. E muitas vezes você precisa de uma demanda de pico trazer profissionais externos para fazer isso. Então, muitas vezes é mais caro, só que eu tenho que cumprir essa missão em menor tempo possível, senão aquele capital, aqueles 500 milhões, 800 milhões de dólares que estão investidos naquele projeto, se demorar 6 meses a mais, eles pagam em custo financeiro muitas vezes o que custaria a mão de obra internacional. Por quê? Porque nós não temos uma grande parque de mão de obra. Está tudo concentrado na Embraer. E é por isso que nós precisamos ter uma indústria pulverizada aeroespacial, onde você tenha recursos alocáveis. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos, você tem dezenas, centenas de empresas do ramo aeroespacial que, quando uma empresa tem um grande projeto, tem uma demanda de pico, todas as empresas menores conseguem ajudar e suprir isso daí. E isso a nível do Brasil ainda não temos. Começamos a ter, mas ainda não temos, porque hoje, se você não trabalha na Embraer, tem pouquíssimas empresas que absorvem. Tem uma carência de produtos aeronáuticos no mercado, a Boeing precisa de parceiros, a Airbus precisa de parceiros, só que poucas empresas se qualificam para. Então você tem que absorver essa mão de obra de fora. E depois existe mais um fator que fomenta a absorção da mão de obra externa, que são os parceiros de risco internacionais, que como custear o custo financeiro de um projeto aeronáutico da ordem hoje de um avião grande de $1 bilhão, custa muito caro, você coloca uma série de parceiros de riscos, principalmente de países em cujo dinheiro é barato, Japão, Europa, etc. Só que esses parceiros de risco querem ver parte das suas indústrias metidas nisso daí, que é a Kawasaki, por exemplo, que é com a Embraer e outras empresas, não só a Kawasaki, a C&D, Interiors e dezenas de outras empresas que são parceiras de risco e colocam funcionários, colocam o seu pessoal aqui. Então, são duas variáveis que fazem a Embraer contratar esse tipo de gente. Isso... Nem tanto, porque depende a Embraer desenvolve projetos em que alguns elos são 100% feitos por parceiros de risco. Ela só recebe o produto, quer dizer, o final pronto, a peça pronta, muitas vezes. Tudo depende da abordagem, da estratégia de projeto. Cada projeto é tratado de forma diferente. Oi, gente, vou tentar fazer as perguntas no microfone, senão não sai na gravação depois. Por favor, o curso aqui de Engenharia Aeronáutica tem interesse também em, por exemplo, fazer pesquisas na área de, por exemplo, corrosão, novos revestimentos para proteção contra a corrosão, mesmo porque utiliza-se cromo 6 nos revestimentos
né, das aeronaves. E o cromo 6 ele é altamente poluidor. Então, vocês têm essa visão? Têm interesse por pesquisas ligadas à engenharia de corrosão? Tem, Solange, tem interesse. E a corrosão na aviação, principalmente na aviação comercial, é uma das grandes causadoras de indisponibilidade dos aviões. Então, se você pegar de 100 aviões que estão indisponíveis por problemas de manutenção, você vai descobrir que uns 30% desses aviões estão indisponíveis por problema de corrosão em algum componente, falha devido à corrosão, alguma coisa. Então, quer dizer, corrosão custa muito dinheiro ao bolso das empresas aéreas e é um ramo a ser tratado e a ser encarado. Provavelmente diminui um pouco a importância com a entrada do material composto, com a entrada da fibra de carbono maciçamente nos aviões. O problema de corrosão vai diminuir um pouco a participação, mas vai continuar existindo e continuar gerando problemas e custos às empresas. E se gera problema e gera custo, isso reflete na sociedade e a escola está aqui para resolver os problemas que afetam economicamente a sociedade, que a sociedade assim prioriza. Em termos de região, Gavião Peixoto, o que tem efetivamente para oferecer para o estudante aqui da USP, por exemplo? Gavião Peixoto basicamente é uma pista da Embraer. É uma fábrica da Embraer com uma pista privada. Quer dizer, a pista é da Embraer, embora tenha sido construída com recursos do Estado, ela é de domínio da Embraer. Então é uma indústria, com indústrias satélites, que a Embraer tem os seus fornecedores, que se instalam lá, e basicamente isso. Então Gavião Peixoto é Embraer. Entende-se, vide Embraer, basicamente isso. Principalmente para ensaios, né? Não tanto para a indústria, mas para testes, ensaios e tudo mais. E está preparado para receber uma indústria maior, porque São José dos Campos se esgotou fisicamente, ou seja, não tem mais espaço, não tem mais gente, não tem mais nada. Aqui tem gente, tem espaço e tem tudo. Então a Embraer está preparada para um crescimento em Gavião Peixoto. Alô? Eu gostaria de saber como é que estão andando as pesquisas em relação a um veículo pessoal, assim, aéreo. Gostaria de saber. Como é que estão as pesquisas assim, em relação a um veículo pessoal aéreo, no caso? Um veículo pessoal aéreo. A gente vê, às vezes, nas revistas, coisa de Sky Car, uns negócios desse tipo, assim. Na verdade, a sociedade sempre quis usar o avião como se usa carro, como se usa automóvel. Então, não existe, na verdade, um veículo de uma pessoa. Então, na verdade, o que tenta se fazer é massificar o uso de aviões pequenos como meio de transporte. E isso já está acontecendo. A aviação mundial passou por uma depressão de muitos anos, por uma série de questões legais, burocráticas, financeiras e tecnológica também. Por quê? Porque os aviões pequenos matam muito mais gente do que aviões grandes, tem um índice de acidentes maiores. E isso já começa a mudar de panorama, com muito de dinheiro investido em tecnologia de satélite, tecnologias de sistemas de segurança, paraquedas e isso e aquilo, que fazem os aviões pequenos, aviões bastante seguros e mais simples e mais amigáveis para serem pilotados. Então, o problema do avião pequeno é que você tem que ter um piloto para cada avião. Um avião grande você tem 2 pilotos para 200 passageiros, um avião pequeno você tem 2 pilotos para 2, muitas vezes para os 2 sozinhos. Ou seja, você tem que ter uma pessoa especializada, gente especializada para pilotar e manejar um avião é um dos grandes gargalos. Hoje em dia o gargalo não é mais fazer um avião simples, fazer um avião relativamente econômico. O gargalo continua sendo treinar o elemento humano a conseguir voar e vencer os desafios, principalmente meteorológicos. Então voar no meio de uma tempestade, nisso, naquilo. Então não é qualquer pessoa em um curso rápido que consegue ter a proficiência a ponto de sobreviver em qualquer ambiente no avião. E isso afasta um pouco essa ideia de popularização muito grande do avião e etc. Né? Então não é só o recurso material, o avião é tecnológico, é a barreira humana também. E isso está sendo atacado através de sistemas de imagem e gerenciamento via satélite, etc. Então já existe até tecnologia que dispensa o piloto nos aviões, mas ainda é um pouco incipiente isso. E o fluxo aéreo? De aumentar demais a concentração? O fluxo aéreo já está aumentando, já aumentou, e o FAA prevê que nos próximos anos vai aumentar em algumas rotas por um fator de 5.
Isso não é pouco, dizer que vai aumentar o fator de 5, ou seja, vão ser 5 vezes mais fluxo. Não vou dizer que vai ter 5 vezes mais avião, porque provavelmente os aviões vão ter uma taxa de utilização maior, mas não é pecado dizer que o mercado, o número de aviões vai dobrar nos próximos anos, ou seja, olha aí a oportunidade para o nosso país. Mas existem uma série de medidas chefiadas pelo FAA americano, que é o órgão que regulamenta isso nos Estados Unidos, para adensar o uso de aviões. E uma das medidas é a separação vertical mínima, que já começou a vigorar. Antigamente você tinha uma separação entre 2 aviões numa rota de 1.000 pés, hoje em dia isso passou para 500 pés, ou seja, você dobrou o espaço aéreo. E já existem uma série de tecnologias prontas para aumentar, além de dobrar, multiplicar o que já dobrou por 5 vezes, ou seja, em relação ao ano passado, nós vamos ter um aumento de 10 vezes, um adensamento de 10 vezes em algumas rotas. Isso está sendo feito com auxílio de GPS e de alguns outros sistemas de precisão e basicamente de monitoramento dos aviões. Em algumas rotas de altíssima densidade, só o piloto automático vai ter autoridade para pilotar o avião mediante uma rota passada via satélite ou via antena de solo para ele via rádio. Ou seja, você tem que decolar, fazer uma curva, cruzar dessa forma e pousar dessa forma nessa rota. Se o piloto pilota o avião, ele pode fazer qualquer mudança e bater em alguém do lado, de tão adensado que está. Então essa é a visão de futuro do FAA, que já está sendo trabalhada e já está sendo implementada. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, nós observamos plenamente a Embraer com seu progresso, né, desenvolvendo os aviões, tudo, mas observamos também que existem componentes aeronáuticos que somos dependentes de mercados externos. Existe uma produção, um incentivo à pesquisa tecnológica nas outras áreas, na parte da construção dos aviões para uma possível autossuficiência? Essa é uma questão política, porque a Embraer não tem muita vontade de nacionalizar os componentes. Tem uma série de fatores que diminuem a vontade da Embraer. Dentre eles, os fatores políticos, ou seja, o avião tem motor americano, tem chapa de alumínio americana, roda americana, pneu americano, aviônica americana, fios americanos, janelas americanas, ou seja, o avião é quase todo em matéria-prima americano. Isso facilita a entrada do produto num grande mercado que é os Estados Unidos e Europa. Então essa é, de certa forma, uma estratégia usada. E uma outra coisa que a Embraer fala é que não existem fornecedores qualificados a fornecer para ela, que ela até gostaria de comprar. Então, por exemplo, se no evento da Venezuela, da venda dos aviões para a Venezuela, existisse um índice de nacionalização maior, a Embraer poderia ter vendido os aviões sem interferência americana. E os Estados Unidos vetou a venda dos aviões, simplesmente vetando o fornecimento de componentes aos aviões. Só que para isso precisa existir uma grande vontade da parte da própria empresa Embraer para que isso aconteça. Existe uma vontade um pouco fraca. O BNDES é hoje o agente que mais fomenta a nacionalização de componentes. Só que ele fomenta de uma forma tão ostensiva, e a Embraer não cumpre e não gosta de cumprir as metas que o BNDES impõe a Embraer de nacionalização. Tanto é que o avião tem um índice de nacionalização muito abaixo de qualquer outro item financiado pelo BNDES, mesmo assim está sendo financiado. E o BNDES quer, de certa forma, corrigir essa distorção de financiamento aumentando, e a Embraer é resistente. E é por isso que eu volto a repetir que nós precisamos desesperadamente fomentar e desenvolver uma nova alternativa de indústria aeronáutica no Brasil, em que existam dezenas de empresas pequenas, médias, e que juntas gerem mercado para nacionalização de todos esses componentes. Só uma dúvida, uma curiosidade. Como piloto, qual a sua visão da engenharia? E como engenheiro, qual a sua visão dos pilotos? É difícil de fazer essa associação, mas eu diria o seguinte: como piloto e como engenheiro, eu vejo que nós temos uma deficiência muito grande na formação de pilotos no Brasil. A grande parte dos pilotos formados no Brasil tem uma formação precária e precisamos desesperadamente melhorar o nível dos nossos pilotos. Certo? Engenheiros, nós temos uma grande massa de engenheiros relativamente bem formadas e cada vez melhor formadas, temos uma boa liderança.
Mas como pilotos nós temos poucos centros, ou quase nenhum centro de excelência em formação de pilotos no Brasil. E a maioria dos acidentes, se você for ver, em aviação acontecem por erros humanos, e muitas vezes erros grosseiros. Então, continua sendo o elo mais fraco da cadeia. Eu falo isso como piloto e como engenheiro. Como engenheiro, eu vejo o piloto como a pior catástrofe do avião, que é a única variável que eu não consigo consertar no raio do avião é o piloto. E como piloto, eu vejo que o problema é realmente de formação. Falta formação, não é, digamos, uma vontade, não é nada, é falta realmente de conhecimento. Conhecimento na hora do vamos ver o que salva, durante situações críticas, é geralmente o conhecimento que salva. Então você pode ver que o índice de acidentes com pilotos muito bem, de formação muito boa, que geralmente estão concentrados em países de primeiro mundo, você vê que o perfil dos acidentes, o índice de acidentes é diferente. É bem diferente do nosso perfil de acidentes. James, boa noite. Boa noite. A Boeing já há um tempo já não vem vendendo 747 de passageiros, né? Você acha que o avanço desses motores novos para aviões bimotores de longo alcance tem influenciado muito essas vendas? Até mesmo do A380 está um pouco... Você acha que tem alguma influência? Tem uma série de fatores que levam aí à baixa de venda. Primeiro que o 747 é um avião monstruoso de grande, de custo. Então, quando você fala em ter um avião na sua empresa, o que você quer, a única coisa que você objetiva quando compra um avião é ter 1 quilômetro, uma poltrona andando por 1 quilômetro pelo menor custo. Ou seja, quanto custa deslocar um passageiro de São Paulo até, por exemplo, Toronto, ou até Londres, etc. Que avião vai minimizar esse custo? Aí você vai ver que já não é mais o 747 que minimiza esse custo. Então tem uma série de bimotores, o 777, o Airbus 330, todos esses aviões têm um custo menor. Então por que eu vou comprar? E outra coisa, a aviação comercial, ela é sazonal. Então você tem época que você chega a um pico, tem época que você diminui. E você ter um monstrengo com tantos assentos significa você ter um risco de voar com pouco passageiro muito grande, ou seja, de ter prejuízo, que a taxa de lucratividade da aviação comercial é muito pequena. Todos esses fatores vão influenciando. Depois você tem no projeto do 747, um projeto relativamente antigo, em que o índice de indisponibilidade do avião é maior em função da obsolescência dos sistemas. Os sistemas já são relativamente obsoletos, mais sujeitos a pane. Então, um avião que custa 150, 200 milhões de dólares parado, custa por hora alguns milhares de dólares em custo financeiro. É tanto dinheiro em custo financeiro que você paga para ter aquele avião parado, que ter um avião parado hoje em dia quebra qualquer empresa. Então, os novos aviões têm uma tendência a se ficarem disponíveis cada vez menores, ou seja, a tecnologia de manutenção de tudo está sendo desenvolvida nesse sentido. Então, os projetos antigos, como esse, devagarinho, mesmo que reformados, mesmo que refeitos, eles vão tendo uma curva de obsolescência e você vai nascendo aviões melhores. Para você ter uma ideia de quão sério é esse problema, a Boeing criou o 747, que agora virou 787, que é o avião mais barato por assento quilômetro ou por quilo transportado no mundo, por um fator imenso em relação ao 747. Comparado ao 747, chega a 26, 27% mais barato. Isso é um recorde. A última geração do 747 para a primeira geração do 787 tem essa diferença. Essa diferença tradicionalmente de 8% no mercado. Chegou a 27%, 26, 27% em relação ao 747. A Airbus, vendo a trilha de sucesso de um avião de material composto feito pela Boeing, falou, eu vou fazer o mesmo. Só que em vez de criar um projeto 100% novo, adaptou um projeto de sucesso que é o Airbus 330 para novos materiais e criou um novo Airbus, o 350. Só que esse novo Airbus nasceu de um projeto que é muito mais novo do que o 747, mas já considerado relativamente obsoleto. E os dois maiores compradores de aviões do mundo, que é a GE Leasing e mais uma outra empresa, falaram, eu não compro. Se alguém quiser comprar, eu não vou. Então, os dois maiores compradores de avião no mundo anunciaram que consideravam aquele avião recém-nascido, quer dizer, não chegou nem a estágio de protótipo, só o projeto, já foi considerado obsoleto na própria prancheta de desenho e já teve a sua vida encerrada ali mesmo.
Então a Airbus desistiu do projeto e está trabalhando num projeto 100% novo. Então eu não vejo como o 747 consiga sobreviver muito mais tempo, a não ser no mercado de carga, que por alguns motivos particulares ele ainda consegue sobreviver. Como eu não vou deixar de perguntar, como é que anda o avião que você construiu? Porque a arte de voar, você sabe como muito bem isso aí, né? Mas o avião que eu construí, acho que o grande mérito foi a agregação de conhecimento. O avião anda por aí, tá parado. Eu construí um avião inteiro, deu um trabalho danado e fiz toda a engenharia para ficar um avião de grande desempenho, de grande performance e tudo. E fui muito feliz, o avião ficou com uma grande performance e um grande desempenho. Só que um detalhe, eu mal conseguia pilotar o avião de tão difícil que ficou. Ou seja, eu não conseguia voar. Ou seja, foi um grande erro também. Então eu descobri que não era tão simples. Projeto aeronáutico é um equilíbrio de variáveis. E a priorização de uma certa variável em detrimento de outras pode significar uma grande catástrofe. Então, antes que eu morresse, eu parei de voar no avião. Professor James.